Olá! A partir de agora começa mais um Papo Saúde. E na edição de hoje a gente vai conversar sobre ginástica laboral e a saúde coletiva. Quem bate um papo com a gente sobre esse tema está aqui comigo no estúdio é a fisioterapeuta Fabíola Meirelles. Muito bem-vinda, Fabíola, ao Papo Saúde. Eu queria começar perguntando o que é ginástica laboral. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui conversando com você e trazendo esse tema, né, bastante conhecido hoje, que é a ginástica laboral. E eu queria me apresentar, como você falou, sou fisioterapeuta, sou formada pela Unicristos e tenho pós-graduação em fisioterapia e traumaortopedia com ênfase em terapia manual. E também hoje sou mestranda pela Universidade Federal em Saúde da Família. Então, nesse bate-papo hoje da gente de saúde, vou trazer um pouco da minha experiência aqui durante esse decorrer, né, que eu já tenho uma pequena caminhada de fisioterapia e alguns relatos de alguns trabalhadores que eu já consegui obter até agora. Quando você me fez essa pergunta, o que é ginástica laboral, eu vou te devolver essa pergunta com uma reflexão. Tá? Você só mentalize aí que a partir do momento que você me perguntou o que é ginástica laboral, eu não sei se você um dia parou para pensar o que realmente é a ginástica laboral. Porque se eu acho que eu perguntar para qualquer trabalhador ou qualquer usuário normal, eles têm em mente um conceito que a gente tinha bem antigamente, né? Que é um conceito de a ginástica laboral é somente um alongamento. É um alongamento de perna, é um alongamento de braço, é um alongamento de cervical. Então, a ginástica laboral hoje, ela vai muito além de apenas um simples alongamento, né? A questão hoje da saúde do trabalhador, hoje ela está tão envolvente que isso precisou ser o quê? Diversificado, precisou ser melhorado para que eu pudesse atender a demanda do meu trabalhador. Mas uma das coisas que eu acho fundamental e essencial quando nós vamos iniciar um programa de ginástica laboral dentro de uma empresa é fazer uma conscientização, é fazer uma sensibilização com esse trabalhador que é o que vai ser mais beneficiado dentro dessa empresa. Por quê? Porque quando ele inicia no seu trabalho, muitos deles não sabem o que é que te espera lá dentro, qual que vai ser o seu serviço, se o programa de ergonomia dentro da empresa vai estar adaptado para ele e com o decorrer do tempo, ele percebe-se que algumas dores foram tomando de conta do seu corpo, né? Quando chega o profissional que vai iniciar a ginástica laboral, que não tem uma sensibilização, que não chega para ele para explicar os benefícios, a importância, o objetivo e o que é a ginástica laboral, muitos deles vão fazer desanimados, até mesmo pelo fato de anteriormente pensar que a ginástica laboral é apenas um fato de ser um alongamento. Como eu te falei, ela vem bem desde antes, né? Então, essa sensibilização de fazer com que ele entenda o que é, faz-se importante e é necessário. Atualmente, hoje, a gente trabalha até com a questão da ginástica laboral na questão da promoção à saúde. Daí você me pergunta, Fabíola, então não é mais a questão da prevenção da saúde? Sim, mas eu tiro o foco de prevenir a doença e o meu foco vai ser saúde e qualidade de vida. Porque quando eu trabalho isso junto, automaticamente eu tenho uma prevenção da doença. Então hoje a gente pode estar trabalhando com essa nova concepção, com esse novo conceito, né? E daí, respondendo à sua pergunta, o que é a ginástica laboral? Então, a ginástica laboral, ela vem de labor, que labor é justamente a questão de trabalho, por isso o nome ginástica laboral, e muitos deles também conhecido como cinesioterapia laboral, que é a prática da atividade física dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, o trabalhador está dentro da sua empresa, ele não vai sair do local de trabalho dele, ele vai realizar a ginástica laboral dentro do seu ambiente de trabalho e também dentro do seu horário, visando o quê? Uma melhor qualidade de vida, né? Ginástica laboral e ergonomia são a mesma coisa? Não. Vamos lá. Quando a gente pensa e fala em ginástica laboral, eu tenho essa diversificação. As duas andam juntos, mas eu tenho um conceito diferente, tá? Quando eu falo de ergonomia, o profissional ergonomista, ele já
faz um relatório de o que é que a empresa tem, quais são as necessidades, como é que os trabalhadores trabalham. Ela tem um diagnóstico situacional de dentro da empresa. Ela faz uma avaliação biomecânica para daí então ele colocar a ginástica laboral como uma ação de intervenção. Só que você me pergunta, Fabiola, essa é apenas a forma de iniciar a ginástica laboral? Não, a ginástica laboral ela pode ser uma porta de entrada, ou seja, o profissional responsável em dar aquela prática, ele pode iniciar a ginástica laboral, conhecer as necessidades dos seus trabalhadores e depois ir adaptando as atividades, os exercícios, os alongamentos aos trabalhadores. Então, eu tenho essas duas diferenças. A ginástica laboral, ela pode entrar como um programa de intervenção, como um programa de qualidade, de ergonomia, porque aconteceu o estudo, aconteceu a necessidade do trabalhador e o ergonomista colocou como, lá no seu relatório, como um processo de intervenção a própria ginástica laboral. Entendi. Fabíola, quais as vantagens para o trabalhador, aquele que para meia horinha do seu tempo, a sua rotina de trabalho para fazer a ginástica laboral? O que é que muda na vida dele? Pronto. Se eu tentar falar aqui para você, vamos imaginar um cenário. O trabalhador ele chega no seu ambiente de trabalho por volta de 7 da manhã ou 8 da manhã e normalmente ele tem uma carga diária de trabalho de 6 a 8 horas. Quando ele chega, ele já tem ali o seu ambiente de trabalho já posto ali para ele, chega, executa a sua função, daí ele sente um incômodo na lombar, ele sente um incômodo no ombro, ele sente um incômodo na cervical. Esse trabalhador, durante o dia, ele vai tentar se adaptar ao seu ambiente de trabalho, porém, em determinado momento, ele não vai mais conseguir. Vem o quê? Vem a desmotivação, vem a chateação, vem o incômodo da dor, ele vai para casa. No dia seguinte, ele retorna com dor. Então, para que esse trabalhador se sinta motivado, é onde a gente inicia o processo de ginástica laboral. Para quê? Para melhorar essa condição musculoesquelética dele. Ele está lá com um processo de tensão, está com um processo inflamatório. A partir do momento que a gente faz uma pausa no seu horário de trabalho, eu vou movimentar. O nosso corpo, ele é preparado para movimento. Nosso corpo não é preparado para ficar em repouso, nosso corpo não é preparado para ficar parado. Então, daí a questão da prática de atividade física dentro do ambiente de trabalho, tá? Entendi. Existe algum horário que é mais recomendado, alguma limitação para a ginástica laboral? Pronto, quando a gente pensa na questão do horário, o que é que mais habitualmente nós encontramos hoje na nossa realidade? O ideal é que fosse um tempo maior, porém a gente precisa colocar na balança, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Então a gente hoje aplica essa prática em torno de 10, 15 a 20 minutos. É o ideal para o processo de trabalho ali, o dia a dia dele, sim, mas isso não quer dizer que essa prática ela vá substituir uma atividade física que ele precisa fazer associado à ginástica laboral, tá? Qual é o profissional que aplica essa ginástica laboral? Pronto, o profissional que está regulamentado dentro do seu processo de profissionalismo, realmente, é o fisioterapeuta e o educador físico, porque isso já está dentro da sua carreira profissional, está regulamentado. Porém, quando a gente pensa em benefício, em qualidade de vida, em saúde, isso pode ser ampliado. Eu posso ter uma equipe maior, posso ampliar essa equipe. Eu posso ter um nutricionista, eu posso ter um psicólogo, que a ginástica laboral ela é dinâmica. Não necessariamente eu vou chegar lá, aplicar os exercícios, falar, olha só, você vai fazer o exercício, você é obrigado a fazer isso? Não. Então, eu posso, diante da minha diversidade que eu tenho dentro da minha profissão, isso ser totalmente dinâmico, ser um dia de conversa, ser um dia que eu chego para esse profissional e antes mesmo ele tem conversado comigo e disse, doutora, hoje eu não estou bem, psicologicamente eu não estou bem. Então era nessa hora que se realmente eu tivesse um psicólogo para poder tentar entender esse processo dele e na ginástica laboral eu ter essa intervenção também do profissional para isso,
para tratar os problemas realmente psicológicos, físico, mental, que é hoje que a gente muito vê, né? E também o nutricionista, porque muitos trabalhadores hoje também estão acima do peso. Então, alguns exercícios ele possa ser que ele não consiga executar. Então, quando eu trabalho com uma equipe multiprofissional, eu tenho um resultado bem mais amplo. Que tipo de lesão pode ser evitada com a prática da ginástica laboral? Pronto, atualmente nós vemos muitos trabalhadores sendo recorrente um problema de coluna, um problema de joelho, um problema de cervical e um problema de ombro. Vai depender do que ele executa dentro da empresa. Ele trabalha num local que é mais administrativo, que ele passa o tempo inteiro sentado, às 8 horas sentada, ou ele trabalha num supermercado, que ele fica precisando repor o estoque, fazendo um movimento repetitivo, então isso vai atrelar muito a questão do que tipo de movimento que ele faz. Então é onde nós entramos com alguns exercícios já específicos, porque anteriormente eu já vi a necessidade desses trabalhadores, qual que realmente é o dia a dia dele, é a prática deles, então eu vou estar associando o meu exercício à própria necessidade dos trabalhadores, tá? Entendi. Você falou aí no mínimo 20 minutos, mas isso diário, 3 vezes por semana, qual é a recomendação? Isso, o ideal é que realmente ela pudesse ser mais dias. 3 vezes, 4 vezes, por quê? Porque eu tenho um tempo mínimo, mas normalmente o que a gente vê rotineiramente é de 2 a 3 vezes por semana, em uma média de 15 a 20 minutos. Tá? São muitos benefícios para o funcionário, para o trabalhador, mas a empresa também ganha com isso, né? A empresa também ela ganha, porque muitas vezes o profissional ele precisa se ausentar do seu ambiente de trabalho diante de uma lesão que foi adquirida no seu processo de trabalho. Por isso que a gente vê muito hoje a questão das LER, né, que é lesão por esforço repetitivo, e as DO, que é as doenças osteomuscular relacionadas ao trabalho. Então, isso muitas vezes ele não tem o tempo de se cuidar fora, então quando ele é beneficiado por essa ação que acontece dentro da empresa, automaticamente possa ser, quando eu falo de prevenção, essa palavra prevenção, ela é muito forte. Então, a ginástica laboral, um dos seus objetivos realmente é ajudar a prevenir esse tipo de lesão. Mais uma vez, eu reforço aqui, ela não substitui a prática de uma atividade física dentro de uma academia, mas ela anda junto, ela fortalece esse processo. Entendi. Doutora, eu queria que o senhor deixasse algumas dicas de exercício, porque a gente sabe que muitas empresas não têm esse serviço, não oferecem para o funcionário. O que é que o funcionário mesmo pode se policiar e fazer sozinho? Pronto, ele tem que ter primeiro a consciência da realização do movimento correto, tá? Principalmente da sua postura. Alguns alongamentos que ele pode estar fazendo até mesmo sentado ou na sua casa, como prática dessa atividade, são os alongamentos, são algumas automobilizações, autoalongamento que ele pode estar executando. Tá? Qualquer profissão, a ginástica laboral, ela é recomendada? Ela é adaptada de acordo com a função, de acordo com... Isso, de acordo com a necessidade do trabalhador. Como eu te falei, se é um trabalhador que usa muito membros superiores, eu preciso o quê? Tentar fortalecer aquela musculatura, eu preciso dar suporte àquela musculatura para que ela consiga entender que aquela musculatura está sendo usada diariamente, né? Mas é só o fortalecimento muscular? Não, porque ela precisa de algumas pausas. Existem algumas limitações que realmente acontecem dentro da empresa quando o empregado pensa que um tempo pré-determinado pela empresa, que é dito como pausa, está colocando a ginástica laboral dentro desse horário. Pelo contrário, a ginástica laboral tem que ser dentro do horário de trabalho, mas respeitando o tempo de pausa que já existe pré-determinado pela empresa. Então, ela é realizada em um outro momento, mas dentro do seu horário de trabalho. Entendi. Tá? A pandemia trouxe aí o home office para muita gente continua trabalhando em casa. É importante também dar essa pausa, fazer a atividade de ginástica laboral também em casa. Também em casa, por quê?
muitos desses trabalhadores passam a produzir mais dentro de casa e vem o comodismo. Ele está sentado numa postura inadequada, ele não tem uma ergonomia muitas vezes dentro do seu ambiente de trabalho, porque aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente residencial não foi adaptado para um processo de trabalho, é onde ele senta de qualquer maneira, é onde ele está focado ali o tempo todo, o negócio vai ser terminar o meu trabalho. E ele desliga da cabeça de pensar que ele precisa fazer uma pausa, que ele precisa movimentar-se. A senhora atua na Secretaria Municipal de Saúde e lá é feita essa ginástica laboral. Como é que acontece lá? Pronto, atualmente eu atuo dentro da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, né, numa coordenadoria de educação em saúde, ensino, pesquisa e programas especiais, onde minha coordenadora, que é a doutora Ana Maria Cavalcante, ela é médica e ela é uma das mais incentivadoras desse programa. Ou seja, nós tivemos um desdobramento para que acontecesse a ginástica laboral dentro da secretaria a partir de uma ação que aconteceu com relação ao Dia Internacional da Mulher. Então, hoje nós temos um programa lá que é Coração de Mulher. E nesse momento, eu entrei com ginástica laboral como uma das programações que iriam acontecer nesse dia. Mas anteriormente, a minha coordenadora ela já tinha, né, acendido uma luzinha para que a gente iniciasse essa prática. Foi então que nesse dia, após muitos trabalhadores, nos procurou para que realmente isso fosse uma prática recorrente e não somente naquele dia, entendeu? Então, hoje eu tenho relatos de trabalhadores que chegam para mim e falam: doutora, olha o quanto que eu melhorei depois dessa prática. Eu não sentava dessa forma, eu não me movimentava dessa forma, a minha coluna era travada. Então, são relatos de benefícios da ginástica laboral. Né, dessa prática. O que é feito lá? É feito alongamento? É feito que tipo Pronto, de exercício? Normalmente a gente atua 2 vezes por semana, no início da jornada de trabalho, porque até então nós temos 3 tipos de ginástica laboral. Então, para cada tipo de ginástica laboral, a gente aplica o que realmente é preconizado. Mas normalmente eu inicio lá às 8 horas, eu coloco uma música, porque isso vai muito do profissional, da essência do profissional, de poder motivar os seus trabalhadores, que muitos não se sentem motivados em ter essa prática, né? Então, lá a gente inicia 8 horas da manhã, de 8 até 8h15 e 8h20, 2 vezes por semana. Mas o nosso objetivo é estar ampliando, estar aumentando esses dias dessa prática, até para que possa mais trabalhadores ser beneficiados. Tá ótimo. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse aí o alerta, fizesse o convite que as pessoas se exercitem na ginástica laboral, fora do ambiente de trabalho, que fazer atividade física só traz bem à saúde. Pronto, eu queria que realmente os trabalhadores fossem motivados, fossem conscientizados para essa prática. Não pensem que vai ser um benefício para a empresa, não. Vai ser um benefício próprio. Faz parte da sua integralidade, da sua saúde. Então, que vocês possam conscientizar-se da melhora, porque é algo que o seu corpo ele vai ter uma maior mobilidade, o seu corpo vai ter uma melhor flexibilidade, o seu corpo vai movimentar-se bem melhor por conta dessa prática. Tá ótimo. Só para a gente encerrar, que eu ia falar, acabei esquecendo. Muita gente trabalha lá na secretaria sentada na frente do computador, né? Isso. Acho que a questão da mão é muito importante exercitar também, fazer alongamento de mão para evitar lé, isso ajuda? Isso ajuda muito. Eu começo com essa prática de alongamento, mas vejo a necessidade também de fortalecer a musculatura. Então, no decorrer, eu faço as adaptações e ainda então tem alguns exercícios de relaxamento muscular, né? Para que ele realmente sinta-se motivado. Porque é um início da manhã, 8 horas da manhã. Então, uma das coisas que eu mais incentivo é o bom dia, vamos trabalhar o nosso corpo, vamos acordar o nosso corpo, para que ele seja preparado para o início de trabalho. Tá ótimo, aí vai ter um dia de trabalho mais tranquilo, né? Mais Isso. produtivo. Muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. E eu fico por aqui e você continua acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!